Descrição técnica do código de problema OBDI, temperatura do catalisador aquecido abaixo do limite, banco 1. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Audi, Toyota, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Ao diagnosticar um código P0424, descobri que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um problema com a temperatura do conversor catalítico aquecido para o banco de motores 1. O banco 1 designa que o problema ocorreu no banco do mecanismo que contém o cilindro número 1. Embora não possa afirmar com absoluta certeza que um código P0424 é aplicável apenas a veículos movidos a diesel, eu nunca vi isso exibido em nada além de veículos movidos a diesel. Conversores catalíticos aquecidos são usados para reduzir as emissões de escape produzidas por motores a diesel. Um bloco de filtração, composto de fibras cerâmicas entrelaçadas com platina e outros metais preciosos, fechado em uma carcaça de aço em linha e colocado no sistema de escapamento, é o componente principal do catalisador aquecido. Além do calor criado como efeito colateral dos gases de escape do motor, os gases do motor a diesel devem frequentemente ser aquecidos ainda mais para reduzir suficientemente as partículas de óxido de nitrogênio parêntese que abre N2O parêntese que fecha, monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados em íons inofensivos de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e água. As temperaturas no interior do catalisador aquecido geralmente são projetadas para atingir um mínimo de 1200 graus Fahrenheit, para produzir as temperaturas extremas necessárias para reduzir as emissões do motor diesel. O fluido de exaustão do diesel é injetado no conversor catalítico aquecido em intervalos controlados pelo PCM. Os sensores de temperatura de exaustão a montante e a jusante são usados pelo PCM para monitorar o limiar do conversor catalítico aquecido. Isso é necessário para garantir que o elemento de filtração catalisador esteja sendo aquecido o suficiente. Os gases de exaustão são empurrados através do coletor para dentro do tubo de exaustão, sobre o sensor de temperatura de exaustão a montante e através do catalisador aquecido. Depois de passarem pelo conversor catalítico aquecido, fluem pelo sensor de temperatura de exaustão a jusante. O PCM é programado com requisitos mínimos específicos em relação ao diferencial de temperatura entre os gases de escape que entram no conversor catalítico e os gases de escape que saem do conversor catalítico. Esses requisitos programados são referidos aqui como o limite de temperatura do catalisador aquecido. Se a variação da temperatura do catalisador aquecido entre os sensores de temperatura de exaustão a montante e a jusante for menor que o limite mínimo permitido, um código P0424 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento (MIL) poderá acender. Outros códigos de falha do catalisador do banco 1 incluem P0420, P0421, P0422, P0423, P0425, P0426, P0427, P0428 e P0429. Gravidade e sintomas do código. Se um código P0424 foi armazenado em seu veículo, pode ser uma indicação de que o sistema de injeção de fluido de escapamento de diesel não está funcionando. Este código deve ser classificado como grave. Os sintomas deste código podem incluir diminuição da eficiência do combustível, falta de desempenho geral do motor, fumaça preta excessiva dos gases de escape. Outros códigos de problemas relacionados ao diagnóstico: iluminação por MIL, lâmpada indicadora de mau funcionamento. Causas. As causas potenciais para a definição deste código são: sistema de injeção de fluido de escape com defeito no motor, inadequado fluido de exaustão do diesel, sensor S de temperatura de exaustão com defeito, fiação e ou conectores queimados, quebrados ou desconectados. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Para diagnosticar um código P0424, eu precisaria de um scanner de diagnóstico, volt, ohmímetro digital, TVOM, um termômetro infravermelho, de preferência com um ponteiro laser, e uma fonte confiável de informações do veículo, como o ALLDATA DY. Antes de tentar diagnosticar um código armazenado P0424, qualquer código relacionado
ao sistema de injeção de fluido de escapamento de diesel deve ser despachado e o motor deve funcionar com eficiência. Normalmente começo com uma inspeção visual das cablagens e conectores do sistema, focando nos chicotes que são roteados perto de tubos e coletores de escape quentes, bem como naqueles que são roteados perto de objetos pontiagudos como bordas de escape. Em seguida, eu conectava o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperava todos os códigos de problemas e congelava os dados do quadro. Descobri que escrever essas informações pode ser útil mais tarde no meu diagnóstico. Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se o P0424 é redefinido imediatamente. Eu ligaria o motor e permitiria que ele atingisse a temperatura normal de operação se o P0424 fosse reiniciado. Eu testava o veículo enquanto usava cuidadosamente o fluxo de dados do scanner para observar os dados de entrada do sensor de temperatura de exaustão. Reduzir o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes produzirá uma amostra de dados mais precisa. Quando o PCM entra em operação em circuito fechado e as condições de condução são atendidas para que o sistema de injeção de fluido de escapamento a diesel seja ativado, os sinais do sensor de temperatura dos gases de escape devem atingir um limite aceitável e permanecer relativamente constante. Caso contrário, obtenha acesso ao conversor catalítico colocando o veículo em um elevador ou guincho e use o termômetro infravermelho para fazer uma leitura manual da temperatura do tubo de escape, muito próxima do sensor de temperatura de escape. Compare a temperatura exibida no termômetro infravermelho com os dados apresentados no scanner para determinar se há algum problema com um dos sensores de temperatura de exaustão. Consulte a fonte de informações do veículo para obter as especificações recomendadas e use o DVOM para verificar a resistência do sensor de temperatura de escape em questão. Notas adicionais de diagnóstico: a presença de um P0424 armazenado muitas vezes não condena o conversor catalítico. A falha do sensor de temperatura de exaustão é mais comum que a falha do conversor catalítico. O fluido de escape diesel deve estar presente e da variedade correta antes de diagnosticar um P0424. Desconecte todos os controladores relacionados antes de tentar resistência do circuito do sistema de teste com o DVOM.